Será que hoje em dia um tablet consegue substituir um notebook? Então eu resolvi fazer o teste nesse cara aqui usando o Samsung DeX. O modo desktop de alguns tablets está tão complexo e com tanta funcionalidade que às vezes o Windows se torna indispensável, exceto obviamente pelas ferramentas que só vão funcionar no Windows. Agora com o workflow mais tranquilo eu acredito que eu consigo sim usar o tablet como dispositivo principal para serviço, tanto para editar, para responder meus e-mails, passar orçamentos para clientes, fazer até minhas análises e também, obviamente, para entretenimento, jogar um Xbox aqui, jogar um emuladorzinho ali que eu acredito que ele vai ser capaz. E a gente vai fazer esse teste. Eu vou passar uma semana longe do meu computador Windows, focando no meu serviço 100% no tablet, que é um Galaxy Tab S6 Lite, não é a versão principal, é a versão Lite, que consequentemente ela é mais capadinha. Eu vou deixar meu Lenovo Gaming 3i de lado, totalmente desligado, e o meu workflow tem que ser 100% no tablet e nos equipamentos que eu já uso auxiliar, por exemplo, meu servidor. Boa parte dos meus arquivos, boa parte das minhas informações está no meu servidor. Então, só porque eu vou parar de usar o Windows, eu não posso parar de usar o servidor atualmente com o Windows Server, porque a grande massa de dados está lá. Tem 6 TB de dados lá, é importante. Então eu vou ter que alinhar o meu uso para continuar trabalhando em rede como eu já faço. Outra vantagem óbvia que a gente vai ter em utilizar um tablet é a portabilidade e o peso, que é muito menor que o meu notebook. Meu notebook tem 2,2 kg e isso na mochila num dia todo é pesado e vai te cansar um pouco mais. Então vamos ver de quanto mais leve a gente está falando. Obviamente eu não posso levar só em consideração o tablet, eu preciso levar em consideração os acessórios que nele serão utilizados. O tablet com 465 gramas, o mouse que eu vou utilizar nele com 90 gramas, o teclado do iPad que eu vou usar nele com 327 gramas e, por fim, um hubzinho USB-C. Vai basicamente ser isso que eu tenho que fazer caber dentro dessa bolsinha. Obviamente o mouse não vai caber, ele vai do lado de fora, mas todo o resto, incluindo o teclado, eu acredito que caiba aqui. O teclado que a gente vai usar é um Logitech ThinKover, que na verdade ele é para iPad das primeiras gerações, mas como ele é Bluetooth e é muito boa as teclas, eu vou usar ele aqui também, para não precisar ficar transportando teclado mecânico. Mas eu poderia usar ele também, e caso eu vá utilizar ele fixo aqui na mesa, eu vou ter que usar esse teclado também. Bom, hoje é segunda-feira, 9h45 da manhã. A gente começou um pouco tarde a rotina de trabalho porque não tenho nenhum agendamento cedo. Então eu vou começando e vou trabalhando até o horário que me der vontade. Hoje a gente tem alguns e-mails para responder, um orçamento para passar via WhatsApp. Eu pensei até em editar alguma coisa hoje, mas acho que vou deixar para fazer no final da semana, porque eu vou editar uma quantidade de vídeos boa para durar uma semana toda, programar todos e deixar lá. Inclusive, se você não conhece o canal de VODs de live, eu vou tentar deixar no card, eu nunca sei como faz isso, sempre esqueço, mas acho que na edição eu vou ter que colocar um avisozinho para eu poder lembrar de colocar isso. Mas enquanto eu estou tomando meu café, estou trabalhando aqui da cozinha, por isso até tá o barulho diferente, deve estar um eco, apesar de eu estar microfonado, deve estar um eco diferente. Então vamos começar a trabalhar e ver se a gente sobrevive pelo menos um dia. Como é segunda-feira, agora eu vou iniciar a conferência dos meus backups, ver se está tudo certo, ver se rodou perfeitamente, para a gente não ter problema nenhum durante a semana. Então vamos começar agora. No caso do Windows, eu tenho utilizado a própria ferramenta do Windows, o Windows Server Backup Manager, se eu não me engano, ou só o Windows Server Backup. E eu uso o SyncBack Pro versão 9 para mandar para um HD externo que eu tenho conectado no servidor. E também mando tudo para o Google Drive, dá mais ou menos 1.6 TB de arquivo útil que eu mando para lá. Tem os arquivos duplex, tem downloads, tem as ROMs, então eu mando só o que é pertinente de trabalho e da produção de conteúdo. Então vou começar essas conferências agora, uns 20 minutos eu devo terminar, fazer as correções e uma micro manutenção no sistema de servidor que eu costumo fazer no começo de toda semana. Isso nos meus e no dos clientes também, mas os dos clientes eu vou evitar mostrar a tela, obviamente, para não deixar vazar nenhuma informação que não pertence a mim, né? LGPD tá aí batendo na porta. Então, vamos começar essa tarefa simples. Eu acredito que seja rápido. Ponto extremamente negativo para esse teclado. O FN fica do lado esquerdo do Ctrl, não entre o Ctrl e o Alt. Apesar daqui ser padrão do Mac ou do iPad, eu tô achando meio estranho. Não consegui dar Shift Del num arquivo aqui que eu queria. Vou ter que apagar. Ó, o Del é o Backspace. Ele não é o Del do Windows, né? Foi, acho que uma garoteada minha.
Bom, agora a gente vai começar a responder os e-mails e apagar os spam, que é a parte mais chata. Pra ser sincero, eu não sei o que apertou, sei que o Samsung DeX fechou. Ele pelo menos deixou os aplicativos em segundo plano, mas ele saiu do DeX e eu tive que entrar de novo. Eu não entendi o que eu digitei de errado aqui. Através do próprio gerenciador de arquivos do tablet, eu consegui fazer uma sincronia com o Google Drive, para ela aparecer ali armazenamento interno, cartão SD, Google Drive e armazenamento de rede. Armazenamento de rede eu já criei um atalho para o meu servidor, para já deixar as credenciais que eu utilizo, para não precisar ficar inserindo usuário e senha de operação a todo momento. O dia não acabou ainda, mas o primeiro período sim. Então o que a gente vai fazer nesse meio tempo enquanto espera? Vamos jogar Jojos. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai jogar um Play 5 usando o Remote Play, porque eu quero terminar esse jogo logo. Tô jogando Rayman, eu acho que é o Legends. Então, vamos dar continuidade, o controle está conectado direto nele e ele está rodando o aplicativo do Remote Play, que está na própria Play Store. Então vamos jogar uns 40 minutinhos, daqui a pouco a gente vê se apareceu outros serviços. Bom, conseguimos testar como é que é jogar usando o Remote Play no tablet. A experiência é boa. No começo eu senti muito delay no COD, no Rayman foi tranquilo, mas depois que eu acostumei eu consegui jogar tranquilamente, acho que vocês viram aí. Eu fiz o rapidão, mas se vocês quiserem ver a jogatina vocês podem diminuir a velocidade e ver tranquilamente. Mas no geral eu achei que ele funcionou muito bem. Ele está conectado no Wi-Fi 5 GHz e o videogame está conectado via cabo aqui no meu quarto. Então a gente está num bom cenário de performance, né? Tanto de rede quanto do game. Eu estou rodando no Play 5. Então, no geral, eu acredito que está funcionando muito bem. A única pena é que esse tablet, a Wi-Fi dele é meio capada comparado ao a cabeada do notebook. A cabeada do notebook eu consigo pegar perto de 1 GB de internet, por incrível que pareça. E aqui ele está batendo mais ou menos isto daqui. Três dias depois... Então hoje já é outro dia, eu vou desmontar esse setup que a gente está aqui, setup de trabalho temporário, e vou ligar o tablet usando dessa vez meu teclado mecânico e meu Logitech para a gente focar 100% num setup como seria o computador. Inclusive eu coloquei uma capinha nova no tablet que vocês vão ver que é muito melhor em comparação ao original que ele estava, e dá para eu montar esse setup de forma mais confortável. Vou montar e mostrar para vocês como vai ficar. O que eu tenho percebido usando o DeX esses dias é que ele fica lento do nada. Apesar de eu já ter zerado a memória em cache e a memória RAM, já zerei para ele meio que dar um fresh start e mesmo assim ainda está um pouco lento. Eu quero ver se ele vai funcionar com tudo isso conectado no hub. E a gente começa a rotina de trabalho, que hoje não tem muita coisa para fazer. Então vamos só checar e revisar tudo. Bom, gente, fim da primeira semana útil de trabalho com o Galaxy Tab e acho que eu já tenho umas coisas que eu posso alinhar com vocês. Ele substitui o meu ritmo de serviço com o notebook? Infelizmente não,
por um simples motivo que é as minhas edições. Apesar de ser edição super tranquila, que é só basicamente cortar e por aí vai, seria uma coisa ou outra, ele não dá conta. Os softwares de edição que tem para ele são muito aquém do que eu uso no Windows. No Windows, no momento, eu estou usando o Filmora, e quando eu preciso de algo mais pesado, eu uso o DaVinci Resolve. E eles dão bastante conta e renderiza super rápido, quase 1 para 1, com tempo de minuto de vídeo, minuto de render. E no tablet eu não consigo fazer isso por 2 motivos. Espaço, infelizmente meus vídeos são muito pesados. Por exemplo, a live do Resident Evil 4, cada episódio tinha 1 hora, 1 hora e meia. Então ficava coisa de 40, 50 GB por arquivo para editar e renderizar. Então deixa esse trabalho muito mais lento. Eu consigo baixar do Drive e mandar pro Drive usando o gerenciador de arquivos dele mesmo, só que fica algo que não é prático. Porque no notebook meu Drive é sincronizado, então ele já está baixado. A pasta só sincroniza para ele enviar, e quando precisa liberar espaço, só manter online. Então isso acaba facilitando muito o meu serviço. Além de que o USB desse tablet aqui, ele não é o melhor que a gente tem. Ele, por exemplo, não consegue empurrar HDMI para um monitor externo. Que se desse para fazer isso, usar o DeX em monitor externo, iria me facilitar muito, porque o DeX é uma ferramenta boa e uma ferramenta capaz. Só que eu uso óculos e às vezes fica desconfortável, além de ficar olhando para baixo, mesmo colocando ele num suporte mais alto, a tela pequena acaba me incomodando um pouco, eu tenho que forçar um pouco mais a vista para usar. E ó que eu trabalho num notebook de 15 polegadas, 15.4, 15.6, nunca lembro de cabeça. Que não é tão maior, só que é o suficiente, é a diferença para eu poder ter uma rotina de trabalho boa. Outro ponto negativo nele é o multitarefa. O multitarefa, para quem vai exigir, ou seja, abrir um Remote Desktop, precisar deixar ele rodando, um TeamViewer, um Anydesk, e o Chrome, ele não aguenta. A princípio eu achei que aguentava, só que com usabilidade você vê ele perder muito desempenho, que é por conta dos 4 GB de RAM que ele tem, que é pouquíssimo para um tablet, sinceramente eu acho pouquinho. O meu celular que estou gravando para vocês, um Poco F5, ele tem 8. O S22, que eu comecei com a gravação, ele tinha 8 também. Esse Moto Z antigão tem 4, entendeu? Então ele deixa um pouco aquém na questão da memória RAM. O processador dele é bom, acho que dá conta, mas a memória RAM parece um limitante, porque ele começa a dar reset nos aplicativos que está em segundo plano. Ele deveria fazer isso, obviamente, mas se tivesse mais memória, ele ia conseguir rodar pelo menos esses 3 aplicativos, 3, 4 aplicativos, sem precisar dar reset em nenhum deles. O que, sinceramente, é uma pena. Então, para quem tem uma necessidade de serviço menor, como teve no primeiro dia, que foi basicamente e-mails, até tirei um tempinho para jogar. Para jogar ele é perfeito, a tela dele, apesar de não ser AMOLED, é muito boa. Eu não sei se é IPS, VA, não sei, sinceramente não sei a tecnologia exata da tela dele. É boa, a S Pen é confortável e responde muito rápido, então às vezes é mais rápido do que usar um mouse, você só apontar com a S Pen e clicar, porque, não sei, sem o software de gerenciamento eu não tenho tanta precisão no DPI, só nos que estão setados aqui, quanto eu tenho no Windows. No Windows eu uso o software de gerenciamento da Logitech. E, no geral, é isso. Se você vai pegar para estudar, para ter um ritmo baixo de trabalho, por exemplo, ler e-mails, navegação, sem software proprietário que depende de um bom processamento, tá legal, vai nele, perfeito, vai dar conta. Se você tiver uma balinha a mais para gastar, vai no S7 FE, que é um salto bom e já tem uma USB-C mais capaz que dá conta de empurrar o DeX para monitor externo e por aí vai. Essa USB que eu consegui conectar as coisas que eu precisava, exceto o monitor HDMI. Inclusive por isso que eu estou usando só esse hub aqui, só USB, não tem HDMI. Inclusive o hub HDMI está aqui do lado. Não serve, já testei. Para quem vai ler, escrever e precisa anotar muita coisa, ele é o uso perfeito. Muito bom mesmo, não senti problema nenhum. Galaxy Notes, como sempre foi, é um aplicativo muito capaz e muito útil. E sincroniza com a Samsung Account. Se você tiver outro equipamento da Samsung, você consegue ter essa sincronia muito fácil. E infelizmente não atende o meu ritmo de trabalho. Eu precisaria de algo um pouco mais potente e acredito que mesmo mais potente daria conta dos probleminhas de desempenho, não teria o mesmo resultado que eu tenho com as edições no notebook. Eu sei que tem gente que edita só pelo celular, só pelo Android, só pelo iOS e tem resultados incríveis. Eu não tenho. Então eu precisaria ter uma curva de aprendizado muito grande para me adaptar a editar no dispositivo mobile. Alguma coisa básica dá para fazer perfeitamente. Por exemplo, esse clipe aqui que vai ser pequeno, estou gravando com o celular, daria para fazer tranquilamente. Só que os vídeos em MKV, que é às vezes os que eu gero, ou MP4 mesmo que seja, dá um pouquinho de dor de cabeça para rodar aqui. Ele tanca rodar, ele edita, legal.
Se você diminuir o preview, né, a resolução do preview, eu coloco um quarto ali mesmo, vai cair bastante a qualidade, mas eu vou conseguir editar sem grandes problemas. E eu testei o Filmora aqui, testei o CapCut e o King Master, alguma coisa assim, que é um aplicativo também de edição gratuito, eu testei todos eles. Todos eles ficam com marca d'água, mas eu queria testar mais o desempenho do que ter um vídeo final, como sem marca d'água e por aí vai. No geral, é um equipamento muito bom para quem quer algo portátil, a um preço relativamente acessível, com bastante função e não exige muito quanto eu exijo, infelizmente. Aliás, essa capinha aqui facilitou bastante, protege, tem aquele on-off da tela, quando você tira aqui do meio, coloca no meio ele já trava. Então o sensor dele não é na ponta, é no meio. Muito bom, bacana, só que para mim não serve como dispositivo principal. Eu preciso de um equipamento Windows trabalhando junto com ele. Por exemplo, para escrever um roteiro, para ler, para verificar, para assistir um vídeo depois de pronto, aqui é muito bom mesmo, porque são tarefas mais básicas. E verificar o e-mail, como eu já disse. Mas para uso principal, infelizmente, ele deixa a desejar na minha usabilidade. Se o seu uso é bem mais fraco que o meu, bem mais tranquilo que o meu, vai na fé que ele vai dar conta.